Tá bem bonito ali, ó. Entre os prédios dá pra ver mais ou menos. Tem uma faixa de neblina assim, ó, branquinho. Você viu? Bom dia, Gi. Tudo bem? É, Giovana? Muito bem, senhorita. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito bem. Bom dia, Keren. Tudo bem? Seja bem-vinda. Giovana, muito bem. Trabalhadora brasileira. Membro do proletariado. Diretamente do busão lotado. Dando uma cafungada no sovaco fedido do povo. Não, de manhã não tem. É só no final da tarde. É só no fim da tarde que o povo tem uns subaqueira fedorenta. Giovana, isso é engraçado, viu, minha filha? Muito bem, Gi. Então tá bom. Que bom que tá aí hoje. Olha que tem. Kelly, tem razão. Tá bom. Vou aceitar. Tem mesmo. Tá legal. Então vamos lá, gente. Muito bem. Então, hoje seguimos aqui com nossa exegese, vamos chamar assim, né, do texto do primeiro capítulo do livro do Gênesis. E hoje nós chegamos na parte mais relevante de todo o texto, tá certo? Que é justamente, né, a parte do capítulo do livro, obrigado, meu bem, em que nós nos encontramos com, deste primeiro capítulo, na parte deste primeiro capítulo em que nós nos encontramos com a criação do homem, né? É bonito porque no sexto dia da criação, diferente de todos os outros dias, né? Vejam bem, existem algumas diferenças, né? Eu me lembro que eu já disse isso com vocês nas últimas aulas, né? E agora vejam só. Quando nós olhamos para o texto de maneira mais própria, nós nos deparamos com Bom dia, mãezinha, tudo bem? Bom dia, meu pai. Com algumas coisas muito significativas, assim, muito profundas, de fato, né? Que é o seguinte, a primeira diferença notável de tudo aquilo que vem sendo dito, porque é dito aqui, né? Neste sexto dia, nós vemos o termo utilizado, né, nas Sagradas Escrituras para descrever o ato de criação do homem é profundamente diverso do termo utilizado, né, assim, em significado, né? O termo é basicamente o mesmo com uma declinação diferente, né? Uma conjugação diferente, né, do verbo. Então, em todos os outros dias, Deus olha para as coisas e diz, faça-se, né? Aliás, Deus olha para a ausência das coisas na realidade, né? E diz, faça-se. E aí as coisas passam a existir na realidade, né? Vejam bem, olha só que coisa, né? Faça-se a luz e a luz se fez. Bom, ele olha para algo que não existe e a luz passa a existir no momento em que ele diz, faça-se. Depois, faça-se um firmamento entre as águas e separe umas das outras, águas de baixo das águas de cima, né? Segundo dia da criação. Existe uma, vamos dizer, composição inteira, né, do mundo enquanto sendo envolto em água. Eu lembro que eu disse isso para vocês, né? Enquanto abismo, né? Então, bem, não há uma separação. Então, faça-se. Terceiro dia da criação, né? Cadê aqui, ó? Então, Deus, ele disse o seguinte, né? Muito bem. Depois da separação das águas e tal, que as águas de baixo se juntem no mesmo lugar e façam-se os continentes. Um elemento árido, né? Ele chama.
E aí se fez. E aí depois ele foi dizendo, né? A terra produz as plantas e assim por diante. Ou seja, ele vai ordenando e as coisas vão passando a existir. No quarto dia da criação, façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite. O maior para presidir o dia, o menor para presidir a noite. Então faça-se mais uma vez. Não existem. Passam a existir. Quinto dia, façam-se os animais e etc. No sexto dia, aqui nós temos uma diferença imensa, né? Ali no versículo 26. Aí é dito assim, ó. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí nós temos uma coisa que diverge absurdamente de tudo aquilo que vinha sendo antes. Faça-se, como uma ordem. Né? Ou seja, não existe nada, absolutamente nada, nenhum lugar de onde tirar nenhuma destas coisas, né? Deus cria do nada, absolutamente tudo, né? O céu e a terra e a luz e o mar e o continente e as plantas e os animais, mas o homem, ele olha para um modelo. Olha só que coisa. Quando Deus cria o homem, ele olha para um modelo, certo? Ele diz, façamos a nossa imagem e semelhança. Ou seja, se ele está dizendo que ele vai fazer segundo a imagem e semelhança dele mesmo, o modelo, tá certo? De onde ele tira o homem para que ele crie, né? Para que ele o crie, é dele mesmo. Percebe ou não? Deus olha para si para criar o homem, né? E aí você poderia perguntar, meu Deus do céu, mas quando ele olha para si, o que é que ele vê efetivamente, né? O que é que ele vê? Né? O que ele vê? Vejam bem, né? Olhem só. Isso é bonito pra caramba, assim. É muito lindo o que eu vou dizer agora. É profundo também. Quando Deus olha para si e diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, notem, a imagem, como eu disse, é a natureza. Então, algo que é próprio da pessoa divina é dado ao homem. A inteligência, a vontade, a vida no espírito, né? A vida do espírito, tá certo? Isso é dado ao homem. Então, aquilo que a gente chamou aqui de alma intelectiva, né? Então, que é, segundo Santo Tomás de Aquino, o próprio do homem, né? Tudo bem? Então, agora vejam só, existe mais ainda, né? Além disso, tem um pouco mais. Eu disse para vocês também que o termo semelhança, dentro desta definição, é utilizado e é compreendido ao longo da história da igreja, não como um espirro, tá? Perdão, mas é compreendido como aquilo que, dentro desta natureza, tá certo? Tendo inteligência e vontade, o homem precisa realizar, ou seja, ele precisa fazer, né? O que é que o homem precisa fazer para se realizar? Então, ele, em sua liberdade, tá certo? Exercer, né? Ou atualizar, né? É um termo próprio, né? Aquelas faculdades que ele possui por natureza, ou seja, o intelecto e a vontade e o amor e assim por diante. Todas essas coisas ele precisa fazer algo com isso. Então, todos nós temos por natureza, a gente nasce com isso aí, né? Todo mundo nasce espiritual, né? Por assim dizer. Todo mundo nasce dotado de espírito, todo mundo nasce inteligente, todo mundo nasce dotado de uma vontade, todo mundo nasce capaz de amar. Tendo dentro de si tudo isso, né? Como que em potência, ou seja, com a plena disposição para vir a ser, para se realizar, né? Para ser atualizada no homem. Isso está ali, né? Está dentro dele, está dentro de nós. Mas nós precisamos fazer algo, atualizar isso aí, né? Tornar ato, tornar presente. Muito bem. E este fato, né, de que nós precisamos fazer isso aí acontecer, né? Ou seja, nós precisamos amar, nós precisamos conhecer, nós precisamos querer, nós precisamos, né, correr em direção à verdade, lutando para ser cada vez melhor, né? Para abraçar o bem em si mesmo e amar verdadeiramente, em primeiro lugar a Deus, depois os homens todos em Deus, né? Depois os homens todos em Deus. Tudo isso nós precisamos realizar ao longo da vida. Só que veja bem, olha só, se imagem é um dado natural, nós somos
imagem de Deus, porque temos um espírito, né? E tudo em nós, de alguma forma, é orientado para caminhar em direção a Deus. Por que ele diz também semelhança, se a semelhança é algo que precisa ser realizado, meu Deus do céu? Se a semelhança é algo que precisa ser realizado, se Deus, tudo é ato, já está tudo pleno e perfeitamente realizado, por que ele, né, diz semelhança? Ok? E aí é que tá. É belo isso que eu vou dizer agora, mas desde o princípio, o modelo, por assim dizer, do Pai Criador era o Filho. Veja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a pessoa do Filho, ainda evidentemente não havia se encarnado. O ser humano havia acabado de ser criado, ora, né? Mas de alguma forma, o modelo perfeito de humanidade está na segunda pessoa da Santíssima Trindade, está na pessoa do Filho. Tanto que quando a gente olha para, né, todas as resoluções, por assim dizer, né, patrísticas, assim, então Santo Irineu diz isso, e depois o Concílio Vaticano II retoma na Dei Verbo, né, o homem, né, Deus, ele envia o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ele se encarna e ele vem ao mundo para mostrar ao homem, sendo homem, como ser homem. Porque o modelo perfeito de humanidade é o próprio Cristo, percebe? Justamente pelo fato de que a semelhança do qual o texto fala é na pessoa do Filho, entendeu? Ou não? Então vejam só que bonito, né? O Pai, quando... Olha só que coisa bonita, né? A gente diz que a Santíssima Trindade, ela é, né, um eterno movimento de amor. Uma doação do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, e o Espírito Santo é o amor entre os dois, né? Que estabelece essa relação amorosa de doação e de recepção, né? E de doação, e de doação, e de doação, e de doação, e de doação. Entre o Pai e o Filho, né? O Espírito é o amor. É o amante, o amado e o amor, né? É assim que se diz. É assim que os padres da igreja diziam, né? Santo Agostinho, eu acho que utiliza esse termo. Agora vejam, o Pai amando o Filho nesse movimento eterno do Espírito, né? Gerando eternamente o Filho no amor, olha para ele e cria a humanidade num transbordar de amor, como que dando a todos os homens a vida e o amor, tá certo? Que ele tem para com o Filho, que ele dá para o Filho, ele entrega também ao homem de si, né? Para o homem, dando ao homem a capacidade de amar tal qual o Filho ama. Também, né? Me entenderam ou não? Vocês estão me entendendo? Tá, né? Acho que sim. Então, isso é bonito, né? Isso é bem bonito, assim. Então, vejam, o amor com que o Pai ama o Filho, de alguma forma transborda, né, desta relação trinitária, e como que desse transbordar, tá certo? Aí vem a criação do homem. O amor, portanto, que o Pai tem para com o Filho, ele tem para com cada um de nós. E por isso ele cria cada um de nós. Mas, em primeiro lugar, criou o homem, né? O homem e a mulher ali, Adão e Eva, no princípio, desde o princípio. Deus os criou, o homem e a mulher, né? Esse amor transbordante do Pai pelo Filho, que é o Espírito, um amor que é eterno, que não possui limite. Vejam bem, o transbordar é uma figura de linguagem, evidentemente, né? Transbordar é uma figura de linguagem. O Filho não é uma espécie de recipiente do qual possa transbordar qualquer coisa. Se o Filho é eterno, portanto, cabe nele a eternidade do amor do Pai. Percebe? É uma figura de linguagem, né? Mas é para dizer o seguinte, olha, há uma grandiosidade tão absurda que não pode ser medida, que não tem um princípio, que não tem um fim, que não tem um meio, né? Mas é eterno, sem início e sem fim, é para sempre, tá certo? É como que uma expansão, tá certo? Uma expansão tamanha, cujo centro não pode ser distinguido. Isso é interessantíssimo, né? Ele quer dizer sempre, ainda sem encarnar, é o modelo que inspirou a nossa criatura. É esse o ponto. Isso. Muito bem, né?
prólogo de São João, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Giovana, isso aí, Giovana, muito bem, prólogo de São João. Ele já existia desde todos os séculos junto do Pai. Veja, e se ele existe desde todos os séculos junto do Pai, não há, de maneira nenhuma, um momento em que o Filho é criado. Ele nunca foi criado, ele é gerado, não criado, diz o credo, né? No ensino constantinopolitano. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Né? Então, vejam bem. E aí o Filho, gerado, não criado, que já estava junto do Pai, que junto dele habita desde toda a eternidade, né? Serve como um modelo de criação da humanidade. É isso. Então, como saber que esta semelhança é com o Filho e não com Deus? Aqui, essa pergunta, na verdade, ela não é uma pergunta boba, mas ao mesmo tempo é uma pergunta absurdamente complexa, tá? É uma pergunta muito complexa, né? Ela não é tão simples de ser respondida. Eu preciso escutar mais uma vez. Muito bem, Kelly. Vejam bem. Ai, Jesus. Olha só. Né? Olha só. Eu fui questionado uma vez sobre isso, mas não quanto à primeira pessoa da Santíssima Trindade, né? Tipo, o Pai, mas sobre o Espírito Santo, né? Por que não fomos feitos a imagem do Espírito e sim do Filho, né? É interessante, porque de fato cada um tem vamos dizer, um aspecto pessoal na Santíssima Trindade. Vejam bem, eu vou pelo caminho inverso, né? Não de lá para cá, mas daqui para lá. Tá certo? Então, lembram-se do sacramento do batismo? O que é dito no sacramento do batismo, né? O que é o sacramento do batismo? O sacramento do batismo é aquilo que nos faz filhos no Filho, não é isso? Não é? Nós somos como que assumidos no ser divino, né? Então, no momento em que nós somos batizados, nós somos feitos filhos de Deus no Filho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então nós passamos a participar da vida divina na posição de filhos. Por quê? Vejam bem. Porque agora nós estamos na posição do amado, mas de uma maneira divina. E nós só podemos ser elevados à condição de amados, divinamente falando, assumido na pessoa divina, se antes nós tivermos sido amados enquanto filhos sob uma outra perspectiva, que é divinizada em Cristo. Entendeu o princípio aqui? Eu vou explicar qual é essa outra filiação, mas deu para entender isso aqui? Ou seja, é necessário que, para que nós sejamos assumidos como filhos no batismo em Cristo, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, introduzidos na vida divina enquanto filhos, se nós já formos filhos de algum modo, entende? Ok. Dei até um joinha aqui, sem querer. Vejam só, no momento em que nós somos criados, existe, então, uma filiação para com Deus, que é uma filiação por direito, sendo Deus o Criador e nós as suas criaturas. À medida em que Deus cria, nós somos as suas criaturas, existe uma espécie de direito paternal em relação a nós. Tá certo? Por ocasião da justiça. Ok? Pelo fato de que ele é o Criador, nós nos dirigimos a ele enquanto criaturas. Analogamente, as criaturas em relação ao seu Criador podem ser vistas como uma espécie de vamos dizer um efeito filial, vamos dizer assim. Entendeu? Tipo, quando, de maneira muito imperfeita, evidentemente, tá?
mas eu vou me explicar aqui que a coisa vai ficar melhor. Mais bonita, né? Tipo quando eu construo uma mesa, uma estante, sei lá, entende? Tipo, existe em relação à minha criação uma certa dependência. Tipo, ela não existe sem mim. Tipo, agora que eu já fiz, ela já existe, não tem como ser desfeita, né? Mesmo que eu morra, ela vai permanecer. Mas eu digo, para que ela viesse a existir, precisou que eu, na minha inteligência, a criasse. Aquela estante em específico, né? Uma em particular, entendeu? Não a estante enquanto um ser universal, mas o particular. Agora veja só, presta atenção aqui, calma. Calma aí. Presta atenção, para de escrever. Presta atenção. Veja bem. Além disso, é sério, presta atenção aqui. Além disso, né, com relação a Deus existe uma diferença. Olha só. Mas pera. Foi pra esperar. Tá causando confusão já. Pera aí. A Teresa acordou. Oi, papai. Papai? Então veja bem. Olha só. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. No momento, então, em que Deus cria o homem, existe uma diferença daquele exemplo imperfeito que eu dei, que é eu criando uma mesa, uma estante, sei lá. Porque não existe uma dependência, por assim dizer, absoluta entre eu e entre a estante e a minha pessoa, né? Por quê? Porque naquela estante está expressa por simplesmente uma utilidade, um determinado fim. Pendura ela lá e bota ali uns livrinhos nela e ponto, acabou. Com relação a nós e Deus, existe a característica do ser imagem. O que significa isso? Significa que, no momento em que Deus nos cria, no ato da criação, Deus toma de si e entrega para nós algo que é próprio dele. E veja bem, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Olhem para a natureza, né? Para o mundo aí do lado de fora. Olha pela janela, olha para as coisas como elas são aí do lado de fora. Na vida, né? Tipo, olha para uma árvore, para uma planta, para um animal, para um ser humano, sei lá. Olha para a criança que está no colo, né? Olha para a Teresa e para a Rosa que estão aí. Vejam bem. Para que, seja gerada uma nova vida humana, é necessário que antes haja uma vida humana, já existente. É assim, não é? Tipo, precisa haver um pai e uma mãe para que depois surja uma criança, né? Marido e mulher, para que eles se tornem pais e mães da criança que vai ser gerada por esses dois. Na união carnal desses dois. E espiritual, evidentemente, mas né, da união dos dois. Para que uma macieira surja, uma nova macieira surja na existência, é necessário que já exista antes uma macieira e que a semente seja colocada ali, depois que a maçã caiu, a semente caiu na terra, enterrou de algum modo, começou a crescer outra macieira do lado. Entendeu ou não? Muito bem. Para que um novo cachorro surja, é necessário que um cachorro e uma cadela, que um outro cão e uma cadela, né, deem origem a este novo cãozinho que vai nascer ali da cadela, depois dela, né, ficar prenha. Não é isso? Emprenhar. Não é assim? Ou seja, para que todos os seres que existem na realidade surjam, seres vivos, todas as árvores, todos os animais, todos os seres humanos que existem, faz-se necessário que um outro ser da mesma espécie, do mesmo gênero, em ato, exista antes. E dê a eles a existência de algum modo, percebe? Então, para que surja uma pessoinha, é necessário que existam duas pessoas. Para que exista uma arvorezinha, um brotinho que vai ali sair da terra, é necessário que haja uma árvorezona. Para que haja um cãozinho, é necessário que haja um cãozão e uma cadelona. Entendeu ou não? É assim que funciona. Tudo bem? Quando o ser humano é criado, no ato da criação, enquanto sendo imagem de Deus, já existe em Deus aquilo que é próprio do ser humano. E quando ele cria o ser humano, ele imprime no ser humano algo que é próprio dele. E nesse momento em que ele cria no ser humano, cria o ser humano, dando ao ser humano algo que é próprio dele, aquele sopro da vida, né? Que nós veremos no capítulo 2, do qual nós começaremos a falar em alguns dias. Esse sopro da vida que ele dá ao homem, né? O ruá divino, quando Deus sopra e dá a vida ao homem, nós veremos isso depois, não está no primeiro capítulo aí, já estou fazendo confusão, né? Mas no momento em que ele cria o homem fazendo ele a sua imagem, então, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então,
E aí ele diz, né? Cadê? Então, que ele reina sobre... Deus, aqui. Deus abençoe disso. Frutificar, cadê? Criou o homem... Aqui, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Criou homem e mulher. Ponto. No momento em que ele cria desse modo, dizendo que ele criou a sua imagem, ele estabelece uma relação de dependência natural do homem em relação a ele. Porque o homem é criado possuindo aquilo que é próprio de Deus, portanto, gerado a partir de uma perfeição que já existe em Deus, tal qual uma nova criança é gerada de acordo com aquelas perfeições que já existem nos seus pais. Entenderam ou não? Então, sob esta característica, existe uma filiação e uma dependência em relação a Deus, sendo criatura, criador, filho, pai. Entendeu? Uhum. Deu para entender? Sim. Isso é muito maneiro, não é? É belíssimo isso aqui. Muito bem. Entendeu? Que bom. Olha aí. Meio doido, mas pensa assim de que é impressionante como, obviamente, nem Deus quis de alguma forma ser soberbo, do tipo, vou fazer um... Não, ele também entra nessa dinâmica do amor, digamos assim, de tipo, eu e o filho, que é ele mesmo, mas entende? Tipo, dois faz um. Exato. Sob essa perspectiva, no fundo, é o contrário. Não é que ele entra na dinâmica, é que ele coloca o homem na dinâmica. Tipo, ele já é isso. Esse é um aspecto importante sobre o qual eu queria falar hoje, mas já são 27 minutos de live. Eu tive que explicar outra coisa. De fato, o tema é difícil mesmo, mas fazer o quê? Então, porque o que eu quero falar, e eu vou falar amanhã, é sobre estes dois versículos, 26 e 27, que é o seguinte. Criou-os a imagem de Deus. A sua imagem ele os criou. Homem e mulher os criou. Que é a inserção do homem e da mulher na característica do ser divino. Tá certo? Quem é esse aqui? Tete. A Tetezinha. Fala, bom dia, galera. Oi, galera. Que é justamente a realidade da inserção no amor divino, né? A característica própria de Deus enquanto amor, enquanto relação amorosa na Santíssima Trindade, isso é passado para o homem enquanto sendo um aspecto de sua natureza. Não fez maior confusão, não. Foi importante, veja aí. Tinha bastante gente que precisava entender também, né? A Dinda fala, oi, Dinda. Oi, Sua bênção. Benção. Muito bem. Então, gente, muito bem, muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção de vocês até aqui. Espero que tenham compreendido. Eu acho que sim, acho que ficou bastante claro. Entendeu? Viu? Todo mundo entendeu. Então tá bom. Se entenderam, tá maravilhoso. Agora eu vou... Isso, agora entendi. Que bom. Então, fechou. Manda beijo pra vovó também. Beijo, vovó. Agora eu vou pra missa. São inteligentes, já tinha entendido. Ficou claro, que bom. Então, muito bem, gente. Fiquem com Deus. Um abração pra todo mundo. A gente se vê amanhã, neste mesmo canal, nesta mesma hora. E é isso aí. Empacada, coisa nenhuma. Beijo, tchau. Fiquem com Deus. Fala tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Beijo. A gente se vê. Fala, a gente se vê. Tira a mão da língua. A gente se vê. Fala, até amanhã. Beijo. Isso. Tchau, gente.